Desde janeiro, mais de 30 pessoas morreram afogadas em Portugal. É o pior registro dos últimos 4 anos. O problema tem levantado muitas críticas, especialmente pela falta de prevenção que existe no país fora da época balnear. Morte silenciosa é a reportagem especial desta semana. Desespero, falta de ar, cansaço. O corpo luta, resiste até o último fôlego, até que submerge. Foi um inverno de muito trabalho, porque o mar de inverno é um pouco mais agressivo. Fizemos vários salvamentos, muitas ações de primeiros socorros na praia. Com certeza, se a gente não tivesse aqui na praia, várias pessoas não voltariam para suas casas. Quase a totalidade das mortes por afogamento em Portugal aconteceram em locais não vigiados. Desde o início do ano já morreram pelo menos 32 pessoas por afogamento em Portugal. Há 4 anos que o número não era tão elevado. Mortes fora da época balnear e, na maioria dos casos, em locais sem qualquer vigilância. A chegada do calor antecipou a ida a banhos. No fim de semana da Páscoa, o bom tempo levou muitas pessoas a procurar rios, lagoas e praias. As consequências foram trágicas. Os locais turísticos, entre aspas, abriram as portas e chamaram as pessoas. A verdade é que tivemos muitos salvamentos e algumas mortes por afogamento em Portugal. Prova disso foi o que aconteceu no mesmo período na praia de Carcavelos, no concelho de Cascais. As autoridades foram acionadas para 15 ocorrências. Um banhista acabou por morrer e o irmão ficou ferido. Apesar de terem sido numa praia que tem dispositivo anual permanente, o que muito facilitou a gestão dos acontecimentos, contudo deveu-se a ser no início da época, dias com temperatura excessiva face à época em que estávamos, apesar dos avisos que foram sendo difundidos pela Autoridade Marítima Nacional, no que concerne às questões dos choques térmicos, talvez nem todos tenham tomado os devidos cuidados e que acabou por resultar em algumas ocorrências. Números do Observatório do Afogamento, uma plataforma criada pela Federação Portuguesa de Nadadores Salvadores, mostram que a maioria dos acidentes mortais acontecem em rios, praias e barragens. Em média, as vítimas tinham mais de 70 anos. Porto, Coimbra, Lisboa e Faro são os distritos do país com os piores registros. Às 6 horas depois. 6 horas da tarde? 6 e 6, né? 6 e 6, pronto, obrigado. Ela sempre muda uma meia horinha cada... Kleber Castilhos acaba de chegar do verão brasileiro diretamente para a pré-época balnear na costa da Caparica. Desde o ano passado que os 18 quilómetros de areal passaram a ter dispositivos de segurança ao longo de todo o ano. É só um meio para fazer uma grande área. É um pouco difícil certos dias, porque aqui na costa já tem bastante movimento, sempre que dá tempo bom, os fins de semana, feriados. Então a gente precisa estar muito mais atento aí com essa grande área para cuidar, né? Às vezes é um pouquinho difícil nessa parte, mas já é um começo do projeto que pode ser que melhore um pouquinho mais, né? Ao longo dos últimos 2 anos, o país esteve praticamente fechado por causa da pandemia. Mas nos primeiros meses deste ano, o setor do turismo tem dado fortes sinais de retoma. Portugal voltou a estar na rota dos grandes operadores internacionais. Sempre que tiverem a socorrer alguém, metam-se no lugar da vítima, está bem? Sempre. Alexandre Tadeia, da Federação Portuguesa de Nadadores Salvadores, defende que o exemplo de alguns deveria ser replicado por todas as 121 autarquias com praias. Com a descentralização de competências, desde abril que passaram a assegurar a assistência a banhistas. Chamarmos e apelarmos ao turismo estrangeiro
quando não oferecemos segurança o ano inteiro nas nossas praias. E quando as praias e o nosso clima são a principal razão pelo qual os turistas vêm para Portugal. Politicamente, se tivéssemos que colocar isto em cima da mesa, a pergunta é, e fazendo agora o papel do diabo, como costuma dizer, que é, como é que vocês têm coragem de estar a convidar pessoas para vir para Portugal fora do verão e dizem que as vossas praias são seguras e dizem que é um país seguro? E depois temos, efetivamente, alemães, ingleses e por aí fora a morrer afogados em Portugal. Fora do período da época balnear, não existe a obrigatoriedade dessa vigilância. E, como disse, essa vigilância é assegurada através das estações salva-vidas. Naturalmente, alguns municípios, em função das afluências que têm a estes espaços, foi identificada essa necessidade de constituir estas equipas. Sim, tem resultados positivos, acima de tudo, no âmbito da prevenção. De forma inconsciente, as pessoas colocam-se em risco, desconhecem os locais, desconhecem a forma de rebentação e até a sua extensão, e daí essa necessidade identificada em alguns pontos do país para a vigilância, mesmo fora do período da época balnear. Não saber nadar, pouca resistência física e, principalmente, a falta de noções sobre segurança aquática são apontadas como as grandes causas para os afogamentos, num país em que a imprudência parece sobrepor-se ao risco. A primeira é a falta de educação para a segurança aquática, e isto tem a ver claramente com as pessoas não saberem reconhecer riscos e não saberem quais as medidas de proteção e de prevenção. A segunda grande causa é, efetivamente, as pessoas não saberem nadar. Eles julgam que sabem nadar, mas a realidade é que não sabem nadar. O terceiro grande motivo acaba por ser a falta de condição física. As pessoas julgam que têm uma capacidade de natação que, na verdade, não a têm. Segura aqui, meu boy. Boa, vamos sair daqui. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Manobras de suporte básico de vida a uma criança de 5 anos. É um exercício que muito em breve David e os restantes 11 alunos do curso de Nadador Salvador vão aplicar no dia-a-dia. Era um curso que eu já há algum tempo queria tirar e, devido à minha situação, estava desempregado, resolvi, achei que era uma boa altura para tirar, visto que o verão está perto. Vão ser momentos de muita responsabilidade, vamos estar muito nervosos, mas vai ter que correr bem. A vida das pessoas vai estar nas nossas mãos, tanto na água como em terra. No meu caso, como instrutora ou mesmo num campus de férias, nós temos sempre temos sempre a formação de primeiros socorros e para mim é muito mais fácil que já tenha essa informação e esse conhecimento e posso ajudar um bocadinho mais, se calhar, do que até essa própria formação que é dada. É um curso intenso, muito bonito, porque ensina a salvar vidas. Não há nada mais bonito do que isto, mas é um curso de facto que requer empenho por parte de quem entra nele. São 150 horas e onde se trabalha muito a pressão, o stress, o saber reagir perante o stress, o autocontrole, mas também as questões de saber lidar com o próximo, mas principalmente e acima de tudo, o que mais se aprende no curso de Nadador Salvador, saber prevenir. A formação dura 150 horas e prolonga-se durante 5 semanas e meia de formação teórica e prática. A maioria dos alunos são estudantes universitários que este verão vão saltar para as piscinas, praias fluviais ou marítimas. David, Micael, Érica e Daniela já sabem que quando ficarem aprovados vão ter emprego garantido. Eu, em princípio, já tenho trabalho, só falta mesmo acabar o curso. Já falei com um coordenador da minha região e estou a pensar em trabalhar mesmo onde eu moro. Muitas pessoas pensam que há desemprego, mas não, na verdade é como o professor costuma dizer, há 100% de empregabilidade nesta área. Há falta de nadadores salvadores. Surgiu uma possibilidade e é uma área que tem sempre empregabilidade, sempre. E estavam a precisar de uma pessoa aqui e eu aceitei e visto que já era uma coisa que eu tinha feito anteriormente, decidi voltar. Mas a verdade é que todos os anos a Federação tem de formar metade dos profissionais necessários para cada nova época balnear. Porque falta muito nadador Salvador. O pessoal vem um ano para ter essa experiência
para ter no seu currículo e nunca mais vem lá um fim de semana quando apetece. Isso não pode ser assim, isso é, para mim que vivo o ano inteiro disso, é profissional. Isso aqui nós trabalhamos com vidas. O pessoal vem para a praia, vem nas suas férias, contando que vai ter ali uma segurança e a gente tem que passar essa segurança para eles. Só há assistência a banhistas na época balnear, porque a maior parte dos nadadores salvadores portugueses fazem imensas horas extraordinárias. Temos nadadores salvadores que trabalham 50, 60 e alguns 70 horas por semana para que possa haver assistência a banhistas. Portanto, há que entender que, obviamente, uma pessoa que trabalhou com este esforço durante uma época balnear inteira, dificilmente quererá voltar a trabalhar no ano a seguir. Portanto, então isto quer dizer o quê? Não temos pessoas? Temos pessoas formadas. Elas não estão disponíveis. Então temos que as incentivar a virem trabalhar para assim podermos dar mais condições a esta profissão. Charlie Papá, a estação de salva-vidas está na escuta, transmita. Daqui Charlie Papá, recebida informação, surfista em dificuldades nas imediações da praia da Rainha. Ativar prontamente nota d'água. Diga-se copiado. Afirmativo, afirmativo. Vou acionar os meios para o local. Diga-se recebeu. Recebeu. O alerta é do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa. 2 elementos do Instituto de Socorros a Náufragos avançam para o resgate da vítima. No local, encontram uma surfista em dificuldades. Bora, nada um bocadinho para aqui, devagar. Este género de ocorrências são uma constante. Dia e noite, as autoridades estão sempre em prontidão para qualquer ocorrência. Muitas vezes situações de surfistas e outros desportos similares que entram em dificuldades devido a razões de natureza do vento ou das correntes oceanográficas, que já não conseguem chegar à costa, e nesse sentido há a necessidade de ativar a estação salva-vidas para prestar apoio e recolher as pessoas. Depois também há uma grande panóplia de outro tipo de acidentes, que vai de quedas nas zonas de falésia e nas zonas rochosas, alguns acidentes também com pescadores lúdicos, e é nesse sentido que temos intervencionado. Mas afinal, em que se pensa quando se entra na água para um salvamento? Tá bem? Vou relaxar, vamos sair por aqui. Uma descarga de adrenalina, a gente entra e faz o salvamento. Não sei, é uma coisa que a gente treina tanto, tá tão na gente isso, são muitos anos fazendo, que depois que a gente faz, que a gente vê toda a ação que a gente teve. Mas no momento do salvamento, a gente só vê o melhor lugar para entrar e o melhor lugar para tirar a vítima. E quando a gente consegue fazer um salvamento, tanto na água quanto na praia, no areal aqui, isso é o que nos dá mais alegria e mais motivação para continuar fazendo isso. Recentemente e pela primeira vez, a problemática do afogamento foi estudada. O Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto chegou à conclusão que pouco ou nada se sabe. Não há dados sobre como, onde e por que aconteceu ou ainda o impacto humano que provocou. Ao contrário do que acontece noutros países, o tema do afogamento em Portugal continua a merecer pouca atenção. Os autores sugerem a criação de um registro nacional integrado de afogamento e lesões aquáticas. Ideia que vai ao encontro da Organização Mundial da Saúde para que todos os países estudem o tema e desenvolvam estratégias de prevenção. As informações iriam servir para desenvolver o Plano Nacional de Segurança Aquática, que também não existe no nosso país.